Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, nós falávamos sobre a vinha do Senhor. Jesus dizia: ide também vós, trabalhar na minha vinha. E Jesus, que paga aos últimos trabalhadores, aqueles que começam a trabalhar quase no final da tarde, o mesmo que ele paga àqueles que começaram a sua jornada logo cedo. E aí há uma reclamação de um daqueles que, no momento de receber o pagamento, diz assim: mas nós pensávamos que iríamos receber algo a mais. E Jesus diz: mas aquilo que nós contratamos não foi uma moeda? Então pegue aquilo que é teu e segue. Por acaso tens invejas porque eu sou bom? No evangelho dessa semana, deste domingo, ainda o centro, a discussão, é sobre esses trabalhadores da vinha, mas de modo diferente. Aqueles que começaram a trabalhar logo cedo, nesse caso, os fariseus, os mestres da lei, os anciãos do povo. Aqueles que chegaram por último, as prostitutas, os cobradores de impostos. E Deus dá o mesmo pagamento a todos. Antes, esse céu é precedido pelas prostitutas e pelos cobradores de impostos. De que forma nós devemos entender a mensagem deste domingo? Um primeiro link nos dá o Salmo: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Deus é aquele que faz memória a todo instante da sua ternura e compaixão. Deus quer resgatar, Deus quer que todos cheguemos a esse céu que Ele prepara para nós. Recordar na nossa vida, então, Senhor, a sua ternura e compaixão, porque sabemos que nós não somos capazes de muita coisa boa, se não fosse pela tua graça. Então, recordar. A oração do dia, se vocês prestaram bem atenção, vai dizer que o poder de Deus se revela na misericórdia e no perdão. É um tipo de poder que se torna inverso ao poder que os homens desejam. O poder não é para manipular, não é para controlar. O poder não é para ter supremacia sobre os outros. Mas o poder que Deus coloca nas nossas mãos é o poder do perdão e da misericórdia. E essa afirmação do Senhor, ela é muito próxima para aquilo que nós vivemos. Deus tem predileção por aqueles que se arrependem. O arrependimento é um sentimento nobre que refaz na nossa alma a obra de Deus e faz com que ela seja ainda mais bela. O pecado é algo que transgride uma lei, o próprio amor de Deus, mas o arrependimento faz com que essa alma se torne ainda mais bela. Se arrepender por um mal cometido, se arrepender pelas palavras ditas, pelos gestos impróprios, inadequados, se arrepender. Existe o perdão de Deus porque existe o arrependimento do homem. Existe o arrependimento do homem porque se apoia no perdão de Deus. Sem o perdão do Senhor, o que nós seríamos? E tem algo implícito neste evangelho que nos leva muito a refletir. Quem eram as prostitutas e os cobradores de impostos? Duas categorias no povo de Israel que eram excluídas, que eram tidas como coisas abjetas. Uma pessoa que vendia o corpo, uma outra pessoa que se aproveitava, o cobrador de imposto, se aproveitava da sua função para lucrar em cima do próprio povo.
repassava ao Império Romano aquilo que tinha que repassar, mas lucrava em cima do povo. Então eram duas categorias de pessoas odiadas. E Jesus diz assim: mas ele vos precede no reino dos céus. Como assim, Senhor? Gente, tem pessoas que estão no pecado, mas que quando se convertem, se tornam grandes santos. E tem pessoas que caminham para Deus, que vivem na mediocridade. Tem pessoas que caminham, nós, filhos, muitas vezes caminhamos para o Senhor como se fosse para desencargo de consciência, às vezes. Como se tivéssemos que nos confessar, ir para a missa, rezar, para ter aquela boa aparência, aquele status católico. Mas são pessoas que não dão um passo a mais, são pessoas que calculam tudo aquilo que fazem, são pessoas que não se arriscam, são pessoas que não amam de verdade. Ao passo que uma prostituta ou alguém que está profundamente no pecado, quando se converte diz: eu sei o que é estar no pecado, eu não volto. Então Deus conta muito mais com essas pessoas. Em outras palavras, é como se Deus dissesse a você, marido: você cobra de sua esposa, você caminha para Deus, mas veja que ela vai te preceder no reino dos céus, viu? É como se Deus dissesse à esposa: você acorda cedo, você reza, você se acha justa, você acha que está sustentando a sua família, mas veja que o seu marido, ele vai alcançar uma santidade muito maior. O que é que acontece? Quando nós sempre calculamos aquilo que nós devemos dar a Deus, com muita precisão, dou, mas vou até aqui. Rezo, mas não me comprometo. Ajudo, mas tendo os meus dias de reserva. Às vezes as pessoas dizem assim: padre, mas o que é que tem? Padre, é pecado uma cervejinha no final de semana? Não. O problema é quando a cervejinha te leva a não ir para a missa. O problema é quando a cervejinha te faz uma pessoa violenta. O não se comprometer com Deus do modo certo. Às vezes, eu creio que existe até mesmo uma inveja de certas pessoas. Porque tem gente que não vai a fundo no pecado por falta de coragem. E olha um irmão que vê assim: ai, vige, meu Deus, aí está no fundão, viu? Mas no fundo tem inveja, porque não tem a coragem de estar naquele pecado. E aí critica. Enquanto que a pessoa, quando se converte, volta para Deus e começa uma vida belíssima. Deus é aquele que dá uma oportunidade sempre. Então, para vocês que vieram hoje aqui, casais, esse tema do perdão e da misericórdia, esse tema do poder que Deus coloca nas nossas mãos, é muito importante. É importante que na vida do casal haja diálogo, compreensão, abertura de coração. Mas é necessário que na vida do casal haja espaço para o perdão. São Paulo diz assim: tenhai em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E como é que Jesus age? Jesus não é uma pessoa assim rígida. Jesus é misericordioso. Ser misericordioso nesse mundo atual nos leva a pensar a um tipo de ausência de coragem, de verdade, que tudo está bom, que todo mundo se salva.
A misericórdia não é essa. Mas, ao mesmo tempo, Jesus sabe que Ele vai fazer de tudo para salvar aquela pessoa. Isso é misericórdia. Jesus não nos trata como merecem os nossos pecados. Deus vai além. O poder de Deus é misericórdia, compaixão, perdão. Quem não entra nessa lógica do perdão não pode se casar. Se você já casou, procura um auxílio. Se você ainda não casou e não está disposto a perdoar, não case. Não queira para a sua vida um peso. Padre, que tipo de coisa eu tenho que perdoar? Tudo. Lógico, existem situações em que a própria igreja assim diz, não é possível mais que coabitem juntos, ok? Existem situações que são delicadas, limites. Uma pessoa não pode viver o impossível. Deus não pede o impossível a ninguém. Mas se você não está disposto a entrar em uma relação para perdoar, não entre nela. Porque todos nós somos fracos. Todos. Todos nós precisamos da compaixão para renovar nossa vida, nossa alma. Todos. Então, essa misericórdia, meus irmãos, que nos ajuda a caminhar bem. Deve-se haver uma evolução na nossa vida, deve-se haver uma evolução do amor de Deus na nossa vida. Então, abramos o nosso coração a esse arrependimento, a esse perdão. Ainda que você tenha feito coisas impensáveis, a misericórdia de Deus te fará um santo. Coisas impensáveis. A misericórdia de Deus te fará um santo. Não é um problema para Deus. Em um instante o Senhor pode recuperar anos da tua vida. Não é um problema para Deus. O problema é nosso, quando o nosso coração não se abre a essa misericórdia. O perdão nos renova, ao passo que a falta de perdão nos paralisa. Não tem nada que deixe a pessoa mais imatura, mais seca do que a falta de perdão. Presa ao passado. Refém da própria ferida. Se você é refém da tua própria ferida, você não vai saborear a misericórdia de Deus. Porque a sua ferida, a dor da tua ferida, está sendo maior do que o amor de Deus na tua vida. Está clamando mais forte. Então você não consegue se abrir a esse amor. É preciso ir além. É por isso que quem não tem nada a perder, diz assim, eu aceito. Eu concluo. Quem são as pessoas que têm mais dificuldade de se salvar e de se santificar? São as pessoas que têm alguma coisa a perder. Porque quem tem alguma coisa a perder, luta por essa coisa. Quem não tem nada a perder, diz assim, pode ir, eu quero o céu. Mas quem tem alguma coisa a perder, tem dificuldade. Vai estar sempre lá, medindo, mensurando, se perguntando, dou ou não dou a Deus? Perdoo ou não perdoo? Dou uma nova oportunidade ou não? Que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude. Que o Espírito Santo nos faça santos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.